Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E se caso vocês escutem algum barulho aí no fundo, barulho de fogos, não se preocupem, cachorro latindo. Estamos em plena campanha eleitoral, então é normal que carreatas, fogos sejam ouvidos na gravação. Então, hoje eu decidi trazer um tema bem interessante para vocês, já que nós estamos trabalhando com a Reforma Protestante, então seguindo um pouco essa linha de raciocínio, já falamos do luteranismo, do calvinismo, agora chegou a vez de falarmos do anglicanismo, vamos falar da Igreja Anglicana da Inglaterra e como que ela foi instituída naquele país. Mas antes de mais nada, precisamos falar do Henrique VIII, uma personalidade histórica muito conhecida, principalmente por causa dos seus vários casamentos. Então, vamos entender qual é a relação do Henrique VIII e o surgimento da Igreja Anglicana na Inglaterra. Então, gente, para começar, eu digo que o rei Henrique VIII, ele assumiu o posto de rei da Inglaterra, ou seja, ele herdou o trono do seu pai, do Henrique VII, que é tido como fundador da dinastia Tudor. A dinastia Tudor que é conhecida por ele, pelo seu pai, pela rainha Elizabeth, dentre outros. Então, o Henrique ele assumiu depois da morte do seu pai e governou até 1521. Ele foi declarado pelo Papa Leão X como o defensor da fé. Mas o Henrique VIII ele ficou conhecido na história não só pela instituição do anglicanismo, ou seja, por ter dado o pontapé inicial para que o anglicanismo ele fosse desenvolvido na Inglaterra, mas também porque ele teve vários casamentos, como eu falei para vocês. Então eu vou colocar aqui na tela cada uma das mulheres que o Henrique VIII foi casado ou se relacionou, tá bom? Toda a questão começa quando o casamento com Catarina de Aragão não dá muito certo, não vai indo muito bem. Por qual motivo? Pelo motivo de que o Henrique VIII acabou não tendo herdeiros, não tendo filhos homens, e esse era o objetivo, afinal ele precisava dar continuidade à sua dinastia, então precisaria de um filho homem para assumir o trono depois da sua morte. No entanto, sua mulher, Catarina de Aragão, não conseguiu te dar herdeiros homens, filhos homens. Então, esse foi o motivo pelo qual ele pediu o divórcio, a anulação do casamento com a Catarina de Aragão. Ele pediu isso ao Papa e o Papa Clemente, ele negou esse pedido que o Henrique VIII fez. Então, na tela vocês estão vendo aí a primeira mulher dele, Catarina de Aragão, que foi casada com Henrique VIII de 1509 a 1533. Teve 6 filhos com ele, mas somente Maria Tudor chegou à idade adulta. Na sequência, nós temos o relacionamento extraconjugal do Henrique VIII com Ana Bolena. Então, por causa desse relacionamento, ele decidiu separar-se da sua esposa Catarina de Aragão e por ela não ter dado filhos homens, aquele filho que ele tanto desejava. Então, com Ana Bolena, ele casou em 1533, no mesmo ano em que separou de Catarina de Aragão, permaneceu com ela até 1536. De brigas, desentendimentos, levaram ao rei a se afastar, a pedir separação de Ana Bolena. Além disso, várias acusações de traição por parte de Ana Bolena apareceram e ela, infelizmente, acabou sendo presa e executada na Torre de Londres. Teve uma filha que se chama Elizabeth, a que virou a rainha da Inglaterra posteriormente. Com a terceira esposa, a Joana Seymour, que casou-se com o rei 3 anos depois da separação dele e de Ana Bolena. Ela faleceu de parto em 1537, ou seja, um ano depois do casamento, ao dar à luz ao único filho homem de Henrique VIII, o futuro rei Eduardo VI. A quarta esposa, Ana de Cleves, filha do Duque de Cleves, mulher também da nobreza, região da atual Alemanha, casou-se em 1540 com o rei, permanecendo com ele apenas 6 meses, com base na não consumação do casamento. Depois, Catarina Howard casou-se com o rei em 1540. Veja que ele não ficava sem esposa, né? O rei já terminava um casamento e já procurava outro em seguida. Muito rápido. Então, com Catarina Howard, aconteceu a mesma coisa que Ana Bolena. Ela foi acusada de ter se envolvido com outro homem, por isso ela foi presa e em 1542 também foi executada na Torre de Londres. E por fim, Catarina Parr casou-se com o rei em 1543, permanecendo com ele até a sua morte em 1547. Então veja toda a história
amorosa aí do rei Henrique VIII. Então, o que acontece? Como o rei cortou relações com o Vaticano, com o Papa Clemente, na época que, como eu falei, ele não aprovava esse divórcio, separação do Henrique VIII e da Catarina de Aragão, o parlamento inglês, juntamente com o rei, decretaram o ato de supremacia em 1534. Isso fazia com que o rei se tornasse o único chefe supremo na terra da igreja na Inglaterra. Então, esse ato de supremacia foi muito importante, já é um primeiro passo para a instituição dessa nova igreja, dessa igreja anglicana, no contexto da reforma protestante. Então, o que acontece? Com a instituição e a formação dessa igreja anglicana na Inglaterra, o rei confiscou as propriedades da igreja católica diante justamente desse rompimento que existiu entre o rei, entre o Estado inglês e a igreja católica. Assim, o rei, depois dessa quebra, passou a acumular o poder político e o poder religioso ao mesmo tempo. Hoje, a relação é harmoniosa entre a igreja anglicana e o papado, certo? Mas naquela época não era. Mudanças na doutrina praticamente não foram sentidas, não foram realizadas mudanças significativas. Ritos de liturgias apenas foram passados, traduzidos para a língua inglesa. 2 sacramentos fundamentais foram mantidos, o batismo e a Eucaristia, e a aceitação ela não foi completa no Reino Unido, né? Poderíamos dizer assim. Ela foi parcial em alguns lugares, como por exemplo a Inglaterra e no País de Gales. Na Irlanda, a maioria das pessoas continuou fiel a Roma. No entanto, a volta ao catolicismo ela acontece depois da morte prematura do Henrique VI, o único filho do Henrique VIII, e a filha que assumiu o trono depois, a Maria I, ela restaura o catolicismo na corte, na Inglaterra. Mas com o falecimento de Maria I, assume quem? A filha de Ana Bolena, a Elizabeth I, que foi tida como a rainha virgem, toda aquela história que existe, né, dos bastidores. E a rainha Elizabeth I, ela governou até 1603, ano da sua morte. Então, ela meio que restabelece o anglicanismo na Inglaterra através do ato de uniformidade. Existe uma perseguição aos católicos, claro, porque o anglicanismo ele volta a ser uma religião meio que oficial da Inglaterra naquele período, certo? Ela morreu e não deixou descendentes. Então, podemos dizer que a igreja anglicana ela se consolida durante o reinado de Elizabeth I. Então, veja que nós temos aí uma mescla, uma incorporação de princípios calvinistas, que são combinados com fundamentos católicos, como o culto, a estrutura eclesiástica, porém, nós temos a negação da autoridade papal e a valorização da justificação pela fé. Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais da história do Henrique VIII e da sua vida cercada de mulheres e também da instituição do anglicanismo. Os próximos conteúdos serão a Inquisição na Europa e a Contra-Reforma. Até a próxima aula e tchau, tchau.